Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023, estamos já caminhando para o final do mês de setembro, início já da primavera. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e uma alegria estarmos aqui juntos. Esse calor que a maioria de nós estamos enfrentando, a não ser com raras exceções, mas nos deixa até um pouco cansados, insetinhos também alvoroçados, por mais cuidado que nós tomemos para que eles não entrem, mas os princípios inteligentes também querem participar aqui conosco desse momento. Então, amigos, nós vamos cumprimentando todos vocês, os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Sintam-se bem-vindos, sintam-se abraçados. Boa noite, Mariana Fosati, boa noite, Vera Lúcia Soares. Muito bom estarmos juntos. Devagarinho, os amigos vão chegando e nós vamos criando essa grande rede de fraternidade. Mas, boa noite, Arnaldo. Você é um felizardo. Provavelmente aí está frio, porque aqui está bem calor. Então, nós temos que enfrentar esse calorzinho, mas a previsão é de que vai haver uma mudança em breve. Boa noite, Sueli Reis. Mas para aqueles que vão nos assistir depois, também coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós receberemos o passe espiritual. Então, com muita fé, com muita esperança, com muita certeza, porque Deus não desampara os seus filhos, participem, como se presenciais estivessem. Boa noite, Ana Eliane, seja muito bem-vinda. Boa noite, nosso amigo também Vicente Jimenez, Dias Filho. Boa noite, Vicente. Vicente também. Vovô curte demais esses netos que ele tem. É uma disputa de vovôs e vovós para decidir qual o neto mais interessante, mais inteligente. Boa noite, Tassimara Sírio. Seja muito bem-vinda. Então, amigos, já são 20 horas e 3 minutos. Nós vamos iniciar a nossa noite abrindo uma página do livro Vinha de Luz, para que a gente leia uma mensagem através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e nós vamos abrindo na mensagem 168, 168. Parecem, mas não são. Essa passagem ela foi trazida por Paulo para os Romanos, capítulo 8, versículo 9. Assim Paulo se pronuncia: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Então, é necessário termos o Espírito do Cristo para fazermos parte da sua seara. E Emmanuel diz: o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. Então, Emmanuel vai dizendo que, às vezes, o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário, todos esses podem se utilizar da palavra divina.
ele coloca, inclusive, o próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. A mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem 168, inclusive essa mensagem ela foi lida recentemente. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 9. Então, amigos, vamos orar. Agradecer a oportunidade de iniciarmos a semana nesse encontro espiritual, com gratidão aos emissários divinos, às equipes espirituais que estão sempre conosco. Nós vamos iniciando mais essa noite, pedimos, Senhor Jesus, esteja sempre presente, Senhor, em nossas vidas. Toca os nossos corações e ser conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Amigos, hoje os princípios inteligentes estão muito interessados em participar desse momento. Então, não reparem quando eu tiver assim, aqui tem tela, mas eu não sei o que aconteceu com esse calor, mesmo com a tela, eles estão alvoroçados. Eu espero que eles aproveitem esse encontro também para saírem daqui mais esclarecidos. Então, amigos, vamos iniciando a nossa noite. Para aqueles que receberam a divulgação do nosso tema, já sabem qual é o tema da noite: a encarnação do Messias. Logicamente que vocês também devem saber quem é esse Messias. A encarnação do Messias. Vejam, não é a reencarnação, é a encarnação. Encarnar pela primeira vez. Nós já reencarnamos várias vezes, talvez vindo de outros planetas e chegamos aqui na Terra. Aqui no planeta Terra, nós já devemos ter reencarnado em vários momentos, várias oportunidades. 1, 2, 10, 100, 1000, não sabemos. Mas o nosso Messias tão esperado, ele encarnou. Porque quando o nosso planeta Terra, ele era aquela bola flamejante, ele já era um espírito puro. Então, ele não reencarnou aqui. Ele encarnou porque ele não tinha nem necessidade mais de encarnar. Mas por amor a gente faz muita coisa, ele veio até nós. Então, o nascimento de Jesus. Nós vamos recordar, é sempre bom recordar, apesar de que muitos de nós já ouvimos, já lemos, já estudamos sobre essas passagens, mas cada vez que a gente ouve, isso vai gravando no nosso coração, no nosso inconsciente. Por outro lado, sempre vão haver aqueles que vão vir pela primeira vez. Então, é uma oportunidade. Então, a gestação de Maria aproximava-se do final, quando o imperador César Augusto ordenou se realizasse o recenseamento do povo judeu. Imaginem, há cerca de 2000 anos, como que era. Hoje, aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos um censo. Nós não precisamos sair de casa. Na nossa porta, na nossa casa, vieram pessoas fazerem esse recenseamento. Inclusive,
a pessoa podia até se utilizar dos meios, através da internet, lá dos aplicativos do governo, essa coisa toda, para poder fazer parte desse censo. Mas, naquela época, há 2.000 anos atrás, provavelmente ele ordenou esse recenseamento, às vezes até uns 5 anos antes, para poder acontecer. Então, ele ordena esse recenseamento e Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículos 1 a 7, ele esclarece como ocorreu esse episódio, ele narra esse momento tão especial para a história, porque nada está aqui por acaso, tudo está dentro de uma programação divina. E aconteceu, vem Lucas narrando, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque José, ele era da casa e família de Davi. Eles tinham toda essa tradição, apesar de o rei Davi ter vindo mais de uns 2.000 anos antes, até eu não quem tiver oportunidade, até eu peço a vocês, quem tiver oportunidade agora, vejam em que ano que o Davi nasceu para ver quanto tempo antes da vinda do Messias o rei Davi veio até nós. E José, ele fazia parte dessa família, apesar de séculos depois, mas fazia parte. Então, José, que fazia parte da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher. Só que tinha um pequeno detalhe, ela estava grávida. Então, imaginem, naquela época, aquela região muito quente, e ela e ele saírem não existia as comodidades de hoje. E aconteceu que, estando eles ali, naquele local onde precisavam chegar, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. Então, o primeiro filho nasce. Ela faz o quê? Era um costume também entre os hebreus, depois chamados judeus, envolver os bebezinhos em panos. E eles ficavam bem envolvidos até cerca de 6 meses. Deita aquele bebezinho numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Narra Lucas. Então, vejam que interessante. Esses dias eu estava vendo eles ensinando a cuidar, e aí quem é vovó aí de primeira viagem, porque as coisas mudam muito, e vai e volta também. As crianças antigamente eram enroladas em coeiros, eu acho que se falava, ficava bem enroladinha. Depois, já não era para enrolar. Agora, estava o bebê chorando, chorando, aí mostra o vídeo. Aí ele fica bem enroladinho, aí ele vai parando de chorar. Então, as mães, naquela época, lá naquela região, elas envolviam bem a criança até cerca de 6 meses. E Lucas fala isso. Ele nasce, ela o envolve em panos, coloca ele na manjedoura, porque não tinha lugar para eles ficarem. Então, o momento do nascimento de Jesus, ele foi percebido por pastores que se encontravam nas proximidades de Belém. Prestem bem atenção a essa narrativa. Lucas ainda continua esclarecendo com relação a isso.
ele diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Isso é interessante, porque dezembro, nessa região, é um lugar muito frio. Então, só aí a gente já sabe que Jesus não poderia ter nascido em dezembro. Se fosse em dezembro, os pastores estariam com seus animais, com seus rebanhos, todos recolhidos, e não ao ar livre, à noite. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, então vejam, fenômenos, em vários momentos do Evangelho, fenômenos mediúnicos, fenômenos de intercâmbio espiritual aconteceram. Eles estão ali cuidando do seu rebanho, aquele anjo, que na realidade era o quê? Era um espírito superior. Ele diz para eles, se manifesta, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Então, nós podemos imaginar que esse espírito ele pode ter se utilizado de um daqueles pastores para trazer a mensagem, como ele pode também, através de um fenômeno de voz direta, utilizar-se da energia de um daqueles pastores ali, ou até de mais de um, e fazer com que a voz fosse ouvida entre eles. Mas ele vem dizendo, esse espírito superior, que trazia grandes novas de alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, diz o Espírito. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, para que eles não tivessem dúvida, o Espírito diz, olha, vocês vão encontrá-lo dessa forma. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, foi uma festa no céu. Vários espíritos ali se reuniram para trazer essa boa nova. Foi, naquele momento ali, foi um divisor de águas. A partir daquele instante da vinda do Cristo. É tanto que depois o calendário até mudou. Existem ainda povos que se utilizam de uma contagem antiga, mas a maioria de nós utilizamos um calendário a partir do momento do nascimento do Cristo. Lucas continua e dizendo, e foram os pastores apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, porque eles confirmaram o que aquele espírito superior transmitiu a eles. Foram lá, viram a criança, viram o pai, viram a mãe. Aí eles saíram divulgando que aquele menino seria aquele Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Vejam, o Espírito diz, o anjo diz, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, Jesus nos fornece, nesse momento do seu nascimento, uma inestimável lição, quando escolhe a manjedoura como local do seu nascimento. Porque se ele nascesse num palácio, numa casa muito bonita, os pais fossem pais de
condição social, de destaque. Mas não, ele vem num ambiente simples, humilde e nasce num lugar muito, muito simples, para demonstrar aí, ele já dando essa lição que de humildade. Emmanuel, o Espírito, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, quando ele fala da vinda de Jesus e fala da manjedoura, ele diz que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Vejam o que Emmanuel nos coloca. A humildade a humildade, deixa eu ver aqui, só um minutinho, porque a Sueli mudou do Facebook para o Instagram, fiquei pensando, será que o Instagram saiu fora? Ou melhor, o Facebook, mas o Facebook está no ar direitinho, pelo que eu constatei. Então, amigos, o que Emmanuel coloca, a humildade, ela representa a chave de todas as virtudes. A humildade abre a porta. Os textos sagrados nos relatam como ocorreu o nascimento de Jesus e as primeiras implicações daí decorrentes. E Mateus, evangelista, também nos traz informações sobre esse momento especial. No capítulo 2, versículos 1 a 6, o evangelista diz, porque Lucas narra de uma forma, Mateus, no mesmo sentido, mas já fazendo uma narrativa diferente. Então, ele nos traz, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-la. Vejam, provavelmente, esses depois chamados reis magos, esses magos, eles também provavelmente eram médiuns. Se perceberam aquela luz especial, aquela estrela especial, poderia ser, são várias hipóteses que nós podemos fazer nessa leitura, poderia ser até um espírito, porque um espírito iluminado, superior, ele transmite a sua luz, e poderia aquele espírito estar guiando esses magos. Então, eles vão buscar esse rei dos judeus. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então, Herodes, porque Herodes era romano, ele vai atrás dos judeus, dos sacerdotes, dos escribas, para eles dizerem onde que vai nascer esse rei. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Aí eles vão citar aqui o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, porque em vários momentos do Novo Testamento, inclusive Jesus, ele cita a Bíblia hebraica. Então, eles falam para Herodes, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Mateus nos traz essa informação no capítulo 2.
E quem era o profeta lá do Antigo Testamento? Era Miqueias. No capítulo 5, versículo 2, Miqueias, nascido cerca de 740 anos antes do nascimento de Jesus. Vejam, mais de 500 anos antes, 740 anos, ele já havia profetizado a vinda do Messias. A presença dos magos em Jerusalém, a procura do Messias aguardado, provocou temor ao rei Herodes, supondo que poderia ser despojado do cargo. Então, ele ficou assustado e não tinha noção da missão de Jesus. Mateus prossegue, dizendo: com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Só que o interesse do Herodes não era de ir adorar, ao contrário. Então, os magos seguiram então para Belém. Mateus continua narrando. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então, veja, não poderia ser uma estrela comum, se aquela estrela ia guiando à frente e à frente guiando. Provavelmente era algum fenômeno mediúnico ali, para orientá-los. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Esse encontro desses magos com o menino Jesus não foi, a gente vê gravuras, ele chegando na noite que Jesus nasceu, levando esses presentes. Não, isso levou meses, talvez um ano, talvez 2, é tanto que o Herodes faz o quê? Manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos, porque sabia que aquele já havia percorrido um tempo. Não foi na noite que Jesus nasceu que eles chegaram lá. Eles chegaram depois, posteriormente, na casa de José e Maria. Após a partida dos magos, José recebe em sonho. Vejam aí outro fenômeno, porque através dos sonhos nós também podemos ter esse intercâmbio espiritual. E ele recebe em sonho a visita do anjo do Senhor, que lhe adverte. Quem é esse anjo do Senhor? Um espírito superior. E aí adverte José. Mateus também relata. O que ele diz para José? Levanta-te. Ele estava dormindo, mas ele recebe aquela mensagem. Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então o anjo alerta, aquele espírito alerta, diz para ele ir aguardar que ele iria voltar para dar novamente orientações. Vejam. E aí o que aconteceu? Eles ficaram lá no Egito. Mateus nos diz, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Então, outra profecia, outra revelação que os profetas já haviam previsto, já haviam recebido essa luz, e aí Mateus diz, eles ficaram lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta.
que diz: do Egito chamei o meu filho. Quem falou isso foi Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 11, versículos 1 a 4, lá da Bíblia hebraica, lá do Antigo Testamento. Oséias nasceu quando? 8 séculos antes de Cristo. 800 anos, mais ou menos, Oséias já dizendo: do Egito chamei o meu filho. Prossegue Mateus. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, vejam, ele perguntou: há quanto tempo você acha que esse menino nasceu? Não foi na noite do nascimento de Jesus que eles chegam. Ao término do reinado de Herodes Antipas, Maria, José e Jesus retornam do Egito, onde haviam se refugiado. Prossegue o evangelista: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho, de novo, a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, vejam, José, em sonho, recebe essa mensagem de um espírito superior que ele já podia retornar. Quantas das vezes a gente, em sonho, a gente tem esse intercâmbio espiritual, mas às vezes, quando acorda, já nem lembra, ou fica uma vaga lembrança. Mas José, que tinha um compromisso, uma missão muito grande, imaginem a missão de José e Maria, cuidarem, velarem para que aquele espírito pudesse estar a salvo de qualquer maldade. Então, ele estava muito alerta. Ali no sonho, ele prestou muito bem atenção o que o espírito fala para ele. Então, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Vejam, 3 sonhos aqui, pelo menos que Mateus nos diz. E eles chegaram, né, foram para essa região da Galileia, chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, amigos, vejam, quantas profecias, quantas revelações, séculos antes da vinda, da encarnação do Messias. A história da humanidade terrestre, ela está dividida em 2 grandes períodos, antes e depois do Cristo, indicativos de que, com Jesus, o ser humano inicia efetivamente a sua caminhada evolutiva em termos de aprendizado moral. Emmanuel, mais uma vez, citando a caminho da luz, a vinda de Jesus, a manjedoura, o benfeitor diz: com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Veja, há como que uma comunhão direta com o nascimento de Jesus, do céu com a terra. E, amigos, nós devemos lembrar que Jesus é o médium de Deus. Prossegue Emmanuel: estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado,
oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. O Cristo, a encarnação do Messias, o enviado que veio para nos oferecer a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Paz a todos. Queridos amigos, aproveitando também para mandar um abraço para a nossa querida Tassimara, para a Silvina Nunes, para a nossa querida Rita de Cássia, para a Roseli Martins. Seja muito bem-vinda, Roseli. Lembrando, mais uma vez, para aqueles que ainda não colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, providencie agora, porque ela será magnetizada, ela será transformada na medicação necessária para as nossas necessidades. E enquanto vocês providenciam a água, aproveito para lembrar, amanhã, terça-feira, dia 26 de setembro de 2023, nós temos o nosso estudo do Evangelho pelo Facebook, pelo Instagram, às 20 horas. Mas nós temos, na terça-feira, a nossa reunião de vibração. E eu gosto sempre também de lembrar, de explicar, a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento, ela não é ao vivo, é à distância. O que é ao vivo é o estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, ele serve como uma preparação de 8 às 8h30 para a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento à distância, que é de 8h30 às 9h30 da noite. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de vibração, encaminhe para o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, que nós passaremos daqui a pouquinho, o novo número. Mas antes mesmo de fazermos a nossa prece, a nossa vibração final, vou aproveitar para tomar um pouquinho de água. E eu vou aproveitar também para ler o que a nossa querida Sueli disse. Ela disse, para mim, é sempre muito emocionante ouvir sobre a vinda de nosso Mestre Jesus. E é verdade, é um momento, Sueli, que foi assim, uma mudança tão grande vibratoriamente, que eu acho que sempre nos emociona, nos cativa muito lembrarmos de todo esse episódio. Mas nós vamos aproveitar, antes de fazermos a nossa vibração final, lembrando também, nós temos no nosso canal do YouTube, todas as lives que nós fazemos aqui ao vivo, porque se é live ao vivo, todos os nossos encontros que nós fazemos ao vivo, eles são postados no nosso canal do YouTube. Então, nós temos mais de 1000 lives postadas, todas separadas em playlist. Palestras, estudos, cursos, evangelização infantil. Nós temos 3 anos e meio, mais de 1000 lives, todas separadas em playlist. Então, temos muito material que a gente pode se utilizar para as nossas reflexões, mas também compartilhar com outros. Jesus conta conosco, os benfeitores se utilizam de nós, às vezes a pessoa está deprimida, passando algum problema, a gente encaminha aquela live no momento exato. Os benfeitores se utilizam de nós, nos inspiram para que a gente possa ajudar. Então, entrem lá no nosso canal, compartilhem, façam comentários, coloquem lá um joinha. Isso tudo vai auxiliando o canal a crescer, outras pessoas também conhecerem o canal e serem beneficiadas. Então, não deixem de entrar lá no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, lá no YouTube. Então, amigos, todos já estão bem informados.
Inclusive, esses princípios inteligentes que estão aqui aprendendo conosco, porque hoje está demais, eu estou com o ar ligado, mas se eu ligar o ventilador, aí parece que está chovendo, fica um barulho de... Então, fica um barulhinho muito estranho. Então, vamos agora, convido todos vocês, aqueles que nesse momento, ou que forem nos assistir depois, e que estiverem com a necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia, mas aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos, e os benfeitores vão se utilizar de nós, para que juntos possamos auxiliar a tantos irmãos que padecem de dores do corpo, de dores da alma. Então vamos inspirar, vamos expirar suavemente, vamos sentindo essa presença divina entre nós. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças, necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos, de vossa eterna bondade, o celestial amparo, para nos livrar do mal. Senhor, neste momento, unidos aos emissários divinos, aos governadores espirituais de todas as nações, nós vamos deixando os nossos corações se expandindo com vibrações de muito amor, de muita paz. Nós vamos visualizando o nosso planeta se iluminando, as sombras se dissipando, a paz se manifesta, o sentimento de fraternidade, de respeito, de tolerância, de perdão. Adentramos nos lares, pacificamos as famílias, percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, acalentando, acalmando, orientando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Juntos com os benfeitores divinos, oferecendo do nosso magnetismo, nós magnetizamos as águas e tudo que for possível magnetizar para potencializar os efeitos de cura. E nós vamos vibrando com muita confiança, com muito amor, vibrando, muita paz, muita cura, muita harmonia. E enquanto os benfeitores vão dando continuidade ao trabalho, nós vamos agora abrir os nossos corações para os nossos lares, para que os benfeitores que estão junto a nós, vasculhando as nossas mentes, possam oferecer o melhor a cada um que nos vem ao pensamento. Confiemos.
E nesse momento, nós vamos receber essa luz que verte do alto sobre nós. Sintamos essa presença divina em nossas vidas. E enquanto os benfeitores amigos nos aplicam o passe, nós vamos louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Graças vos damos, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães, a cada protetor amigo, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, abençoe a nossa semana que se inicia, conduza-nos sempre, Senhor Jesus, pelo caminho do bem, do amor e da caridade, que possamos estar novamente reunidos, participando desse banquete espiritual na próxima segunda-feira, agradecendo a Jesus, a Deus nosso Pai. Nós vamos encerrando e convidando a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Que bom, amigos. Que bom. Depois de tudo que recebemos, nós só podemos agradecer ao Senhor da vida. Amanhã, o nosso estudo do Evangelho, e anotem aí o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular 99 341, ou melhor, 9999, apaguem tudo, vamos começar. DDD 19 e o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. Quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação, ou encaminhar algum nome para a reunião de vibração, encaminho para esse número. Até amanhã, com as bênçãos de Deus, muita saúde, muita paz para todos vocês. E eu estou vendo aqui as mensagens, a Sueli dizendo que está derretendo aqui em Campinas. E aí o Arnaldo, lá de Boston, diz o quê? Muito frio que paralisou o corpo todo. Vejam o planeta que nós ainda nos encontramos. Por isso que a gente precisa transformar o nosso planeta para ficar um clima mais ameno. Nem tanto calor, nem tanto frio, né? Então,
Vamos encerrando, vendo aqui as mensagens. O Arnaldo dizendo, manda calor que está... O Arnaldo está querendo calor que está frisando todos os ossos. Só que, Arnaldo, se chegar calor aí agora, aí é que vai dar um, um desequilíbrio total no nosso planeta. Sueli, isso mesmo. A gente temos que cuidar, né? Cuidar do nosso planeta. A gente esquece que nós vamos voltar, né? Então, a gente precisa cuidar pela nossa família e por nós próprios. Então, amigos, fiquem todos em paz. Um abraço. Um abraço para a Mônica Pascoal. Que bom, todos vocês fiquem com Deus. Arnaldo pedindo para mandar cobertor para lá. Nossa, Arnaldo, agora eu fiquei curiosa. Está quantos graus? Quantos graus que está aí em Boston? Me diga, antes de eu encerrar, me diga quantos graus está fazendo aí. Agora eu fiquei curiosa, porque você está falando de tanto frio, tanto frio, tanto frio, que eu até fiquei assustada. Diz aí. Diz aí, Eudócia, quantos graus está fazendo aí? Uns 10 graus abaixo de zero? Quanto? Que eu quero encerrar sabendo, que eu fiquei curiosa. Aqui para o pessoal do... Vai responder, eu vou dar 1, 2, 3, para dizer quantos graus para eu poder encerrar. Vamos, Arnaldo, me responda rapidinho. Senão... o Arnaldo não quer responder, então eu vou embora. Beijo para todos vocês. Até amanhã. 15 graus abaixo de zero, é isso? 15 graus abaixo de zero? Boa noite, Udete. Seja muito bem-vinda também. Se for 15 graus positivo, tá bom. Agora, se for 15 graus abaixo de zero, aí realmente está muito fria, né? Não é abaixo de zero. Eu acho que são só 15 graus. Então o Arnaldo está chorando. 15 graus está gostoso. Eu botei o ar-condicionado aqui em 16, que era para ver se refrescava e não está dando conta. 15 positiva. Então tá bom, gente. Um beijo para todos vocês. Saúde e paz.